Hoje a gente vai fazer correção lá das páginas do livro Todos os Textos. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Hoje a gente vai também falar um pouquinho sobre o grau das palavras. A prof vai fazer o fechamento dessa aula. E vou deixar um teminha para vocês depois da aula, tá? Que estranho. Mas ele tá ali, ó, o Henrique. Tá? Então, eu quero que vocês localizem aí o livro Todos os Textos, a gramática. Hoje vai ser... na verdade, a gramática eu só vou passar o tema, não precisa da gramática. Então, o livro Todos os Textos e o nosso livro de leitura, certo? Quero dar uma olhadinha em vocês. Quem puder aí abrir a sua câmera só para me dar um oi. Aí, Marcelinha, ótimo. Só para prof dar um oizinho assim. Oi, Lucas. A prof gosta de ver vocês. Clarinha. Oi, Pedro, que bonita a tua casa. Olha, tem flores lá no fundo, que legal. O Marco tá voltando. E a prof terminou o café. Ô, Pedro, meu Wi-Fi tinha dado que nem aquele dia lá. Ah, É que as como internets são uma coisa, né? na minha sala, então o meu quarto ele fica lá pro final. Daí, Aqui eu consigo trabalhar só na sala ou no meu quarto. Eu tô no meu quarto. Mas no quarto das meninas eu não consigo trabalhar, por exemplo. Não chega lá. Oi, Yasmin, que bom olhar você. Então, assim, ó, nós vou começar conversando com vocês um pouquinho sobre a organização para o segundo trimestre, tá? A prof ainda não terminou, mas vou postar ainda essa semana, até metade da semana, com certeza, a organização dos nossos trabalhos, dos nossos trabalhos e provas, tá? A prof vai passar, assim, um cronograma para vocês, mais ou menos, de como vai funcionar, tá? Mas esse assunto, grau das palavras, ele vai entrar na primeira avaliação. Então, a gente vai trabalhar o grau das palavras, que é esse o conteúdo que a gente está finalizando, né? E vai trabalhar também um pouquinho do estudo do texto. Oi, Juan, seja bem-vindo. O estudo do texto relato pessoal, tá? Que dentro dele está o blog e o diário, mas é tudo dentro da mesma unidade do livro, né? Então, a prova vai começar corrigindo com vocês da 71 até a 76. Eu vou abrir aqui o meu livro, mas fiquem comigo, conversem comigo, não me deixem só. Por favor. Ué, cadê o meu... Ah, vou ter que abrir aqui, só um pouquinho. E a Helena tá chorando lá, o que é? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o gênero blog. Vocês conhecem esse gênero? Já tinham lido alguma coisa em blogs? Hein, galera? Eu não, Sandra. eu acho que não. Já, às A vezes gente eu leio. encontra... Eu nunca li nada. Não, a maioria não. Sim, geralmente a gente encontra dentro desses blogs, assim, assuntos diversos, né? Eu, por exemplo, uso muito blog de outros professores. Às vezes o pessoal posta atividade, compartilha ideias de projetos. Então, eu costumo pesquisar bastante. Dentro das minhas pesquisas lá no Google, sempre entra um blog lá que outro. Vamos ver se vocês vão enxergar. Estão enxergando? Sim. Sim? Tá. Então, o blog é um estilo, assim, de texto que também vai tratar das questões mais pessoais, assim, mas ele vai ter um mecanismo diferente, porque ele vai ser postado lá na internet, né? O blog, inicialmente, ele funcionava como um diário online, tá? Aos poucos, ele foi ganhando outras características. Então, a página 71 começa com um texto ali, uma introdução explicando, né? Além do relato pessoal e do diário, pode falar.
Aquilo ali que diz no livro ali de fazer vlog ali pra apresentar pra turma e coisa, a gente vai fazer? Vamos ver ainda. Quem sabe? Quem sabe a gente use isso para o trabalho do livro da Anne Frank. O prof está pensando ainda no que a gente vai, o que a gente vai produzir, ó, quem sabe um vlog. Vamos ver, tá? Além do relato pessoal, então, o prof vai ler ali com vocês a página. Além do relato pessoal e do diário, há outro gênero textual em que o autor trata de fatos do seu cotidiano ou faz o relato do dia a dia. O post ou postagem de blog. Criado com a função de ser uma espécie de diário virtual, ao que a prof estava dizendo, o blog hoje vem sendo utilizado de formas variadas, com diferentes objetivos e por públicos de diversos tipos. Um blog pode ser público ou privado, isto é, aberto ao público da internet em geral, ou um grupo restrito de pessoas. A gente poderia fazer um blog só nosso, por exemplo, da turma, é possível isso. Pode também ser individual ou comunitário, ou seja, de autoria de apenas uma pessoa ou de um conjunto de pessoas. Nos blogs que funcionam como diários virtuais, o autor trata principalmente de fatos da sua vida. Em outros, o autor ou autores ou autores difunde pontos de vista sobre assuntos específicos, sobre variedades ou assuntos mais gerais. São comuns atualmente blogs ligados à profissão de quem os administra, médico, jornalista, professor. Eles podem conter dicas, conselhos, histórias, ensinamentos, piadas e reflexões. Então, o blog é um texto, assim, bem eclético, né? Mas ele é um tipo de texto que nasceu com essa ideia de ser um diário virtual, né? A pessoa escreveria lá. Depois eu quero que vocês façam uma pesquisinha aí na internet, ver o que vocês acham de blog, se vocês acham alguma coisa interessante, algum blog legal de seguir. Na época da faculdade, a gente fez um blog, assim, da turma, da disciplina. Foi ali que eu descobri o que era blog. Mas hoje a coisa está ganhando outras configurações, né? Vai falar também dos vlogs, ó. O nome vlog tem origem na junção dos termos vídeo e blog, e corresponde a um diário virtual gravado em vídeo, produzido por um, não sei dizer aquela palavra, alguém sabe ler aquela palavra? Diário? Vlogger. Hã? Vlogger. Vlogger, tá bom, eu achei que era um i aquilo. O professor tá chegando super bem. Vlogger ou vlogueiro, nome dado à pessoa que faz os vlogs, né? Com a popularização de plataformas de armazenamento e publicação de vídeos online, multiplicou-se o número de pessoas que produzem conteúdos em vídeo, em formatos variados, jornais, resenhas, debates, entrevistas, etc. Os vlogs, especialmente, tendem a ter um formato mais livre, no qual o vlogger leva a câmera na mão, filmando a si mesmo, em meio a ações que realiza ao longo de um ou mais dias de sua rotina. Você já produziu algum vlog ou acompanhou algum vlogueiro na internet? Que tal produzir um vlog para o blog da classe? No próximo capítulo, você vai ler um tutorial sobre como produzir vlogs. Isso aí a gente vai ver depois, tá? Mas assim, ó, o vlog, ele nada mais é do que o blog transformado em vídeo, né? É isso, né? Só, em vez de escrever, o preguiçoso só filma. Rolou uma preguicinha e a pessoa resolveu só filmar. Não, tô brincando. Mas é uma outra maneira de falar, né? Uma outra maneira de se apresentar. A gente percebe muito a presença desses blogs nas redes sociais, né? Tem muitas pessoas que fazem vídeos, assim, do seu dia a dia e colocam nas redes. Então, é uma forma de publicação desses blogs, através das redes sociais. A maioria bota no YouTube, né? Também no YouTube, isso, o YouTube também. O YouTube é a maioria, com certeza, né? Porque o YouTube é um canal de vídeos, né? Então cabe bem ali. Então a gente tem depois ali. Pode falar. Alguém foi falar e eu interrompi. Não? Então a gente tem ali alguns exemplos, ó, depois se vocês quiserem pesquisar. Blog das adolescentes, diário de uma adolescente estranha, vivendo a adolescência, alguns blogs falando aí sobre esse momento que vocês estão vivendo, né? Vocês estão passando agora para conviver com essa adolescência. Então, é normal procurar ajuda, né? E pesquisar. Então, ali vocês têm algumas informações. Depois a gente tem 2 textos. A prof não vai ler os textos, não vai ficar muito, muito longa, né? A nossa aula. Vamos começar direto lá na atividade, lá na 74.
E aí, se precisar, a gente volta nos textos para reler alguma parte, tá? Quem gostaria de ler a número 1 para fazer com a gente? Eu posso. Oba! Fica à vontade, pode ler. Tá. 1. Considerando a linguagem e o assunto dos dois textos, deduza de qual blog, entre os indicados a seguir, cada um foi retirado. Eu botei a B e a D. Vamos ver. O texto 1 foi extraído do blog Desejo Adolescente e o texto 2 foi extraído do blog. Mas eu acho que não era para marcar a alternativa. Tu tinha que dizer. Pois é, que estranha essa questão. Considerando a linguagem e o assunto dos dois textos, deduza de qual blog, entre os indicados a seguir, cada um foi retirado. Letra A. Assim como você, do jornalista Jairo Marques, que é cadeirante e aborda aspectos da vida de deficientes, entre eles o direito à cidadania. B. Taxitramas, de um taxista de Porto Alegre que relata situações vividas por ele nas corridas que faz. C. Adolescente nerd que vincula tutoriais e dicas dicas sobre como lidar com programas e sites da internet. E D. Desejo adolescente que vincula assuntos variados de interesse do público jovem. Eu acho que era para marcar. Pois é, mas aqui no meu livro não aparece. Diz assim, ó, o texto 1 foi extraído do blog Desejo Adolescente e o texto 2, tá, mas são os textos ali, o taxigrama e o Desejo Adolescente. Não, daí seria B e D. Sim, foi o que eu botei. B e D, isso aí então. Agora sim, B e D. Ai, que coisa estranha, esse livro não traz alternativa. B e D, ok. Sempre tem uma questão... Assinale e escreva nas linhas de onde os textos foram retirados. Isso, foi mal formulada a questão, né? É. Verdade. 2. É possível perceber que a linguagem dos textos dos dois blogs é diferente. Uma afirmação. As linguagens são diferentes. Qual deles a linguagem é menos formal? Qual que é menos formal? Eu botei Desejo Adolescente. Isto. Uma frase eu botei, oi, gente, tudo bem? Muito bom, isso aí. Oi, gente. Até um oi demorado, né? Oiê. Isto. Também tem... Bora colocar em prática, né? Bora, também é uma expressão bem da língua falada, assim. Pode falar, Marco. Olha quem veio aqui comigo. Ah, deixa eu ver, danadinha. Ah, que fofinho. É menininha ou menininho? É fêmea. É fêmea. É menina. É a Leia. Oi, Leia, que fofa você. Toda penteada. Não quer saber, ó, não quer parar. Não quer saber. Querida. Deixa eu abrir a porta pra ti, Leia. Então, vamos continuar. Peraí. Deixa eu só exibir aqui a tela grande. O computador tá meio demoradinho hoje. Então tá, a letra A a gente respondeu. Letra B. Em qual deles a linguagem é mais formal? O do taxista. Isso, do taxista, muito bem. A nele construções mais formais, né? Pode falar, eu interrompi. Eu coloquei, estava desiludido com a medicina convencional. Boa! Minha catedrática passageira, também é uma forma bem... Né, eu botei essa, senhora, eu botei essa frase. Muito bem, bem formal, né? Então, a gente vai ter uma linguagem mais formal no texto 2. Isso é para vocês perceberem que o blog pode ter tanto uma linguagem mais informal, como uma linguagem mais formal, né? Vai depender daquele que escreve, do público para qual ele está escrevendo. C. Apesar da diferença apontada nos itens anteriores, os dois textos têm um tom descontraído. Justifique essa afirmação. Essa eu não entendi muito bem. Porque, assim, ó, embora o texto 2 ele seja um texto mais formal, ele ainda assim ele é um texto mais descontraído. Ele vai dizer lá, eu estava meio cochilando, sentada no táxi, sonhando com alguma praia do Caribe, eu acho. Né? Então, ele tá sendo mais, assim, tá
tá descontraindo a linguagem, né? Embora ele use uma linguagem assim mais formal, aquilo que ele escreve é mais descontraído, entenderam? O assunto ali é descontraído, Sim. tá? Então, a resposta ali da C seria... teria que colocar um trecho, né? Só isso. Eu estava meio cochilando, sentado no táxi, poderia ser esse trecho, tá? Ou então, sonhando com alguma praia no Caribe, pode ser também. Então, aqui só tinha que colocar um trecho para justificar aquilo que ele está dizendo. Ele está afirmando, né, que esse texto, embora seja formal, tem um tom descontraído. Agora, a próxima página, então, a 75. Tá? Traz o texto ali, né, numa fotinho do blog, né, da página do blog, e aí começa assim: sabendo que os textos 1 e 2 foram extraídos de blogs, e considerando o assunto e a linguagem de cada um, levante hipóteses. Então, aqui a gente vai pensar sobre o assunto. Letra A. Com qual finalidade seus autores os escreveram? Para quê? Por quê? Para reportar Contar um fato o dia cotidiano. deles para os leitores? Isto, tem mais alguém que queria responder? Eu botei para contar o que acontece no dia a dia deles. Ótimo. Mais alguém? É isso aí, gente. É para compartilhar suas experiências, né? Os dois têm a mesma finalidade. E aí vão escrever para exatamente isso, né? Para as pessoas que gostam de ler essas experiências, né? Então, qual é o público-alvo do texto 1? Jovens e adolescentes? Isso. E qual o público do texto 2? Pessoas de meia idade? Pode ser, pessoas de faixa etária, na verdade, aqui sem muita definição, né? Os leitores em geral, mas pode ser adultos, Eu né? botei taxistas. Pode ser também, quem trabalha no táxi pode ser que goste desses assuntos, né? Mas não é só para taxistas, né? Mas é um exemplo, isso aí. D. A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo, com a finalidade de seu leitor. Opa, desculpa, uma pergunta. A linguagem empregada nesses textos tem relação com o público-alvo, com a finalidade que seu autor tem em vista? Justifique sua resposta com base nos dois textos em estudo. Vocês entenderam essa pergunta? Eu não. Tá, ela é meio complicada, mas a ideia é a seguinte, ó. A linguagem empregada nesses textos, tá? A linguagem que esses autores usam, elas foram empregadas relacionando com o público que eles querem atingir, ou seja, eles falaram de um jeito que o público que eles querem atingir entenda os textos deles? Sim. Sim. Tanto que vocês reconheceram que um texto tinha um público-alvo mais adolescente e o outro mais adultos, pessoas, né, mais velhas, certo? Quando vocês reconheceram isso, vocês reconheceram graças à linguagem que eles empregaram. Eles empregaram uma linguagem que alcançou aquele público. Quando vocês estão escrevendo um texto, a prof sempre fala com você sobre esse público-alvo, né? Quando a gente escreve uma coisa, a gente tem que ter um público-alvo em mente. A gente não pode escrever por nada. Ninguém diz nada por nada, ninguém escreve por nada também. Então, a gente tem sempre uma intenção quando escreve. Pode ser coisa simples, um e-mail, um bilhete na geladeira para lembrar de alguma coisa, uma mensagem no WhatsApp, mas sempre há uma intenção. E quando a gente quer alcançar, que a pessoa entenda o que a gente disse, a gente vai usar uma linguagem adequada. Quer ver um exemplo? Ó? Quando a prof, por exemplo, vai deixar um bilhete para o marido, para comprar coisa no mercado. A prof vai ser bem direta, objetiva, vai colocar lá no final beijinhos, vai ser descontraída. Agora, quando a prof for escrever um bilhete para mandar para os pais de vocês, a prof vai usar uma linguagem mais formal, mais cuidadosa, né, mais delicada, porque aí o público é outro, tá? Então, isso significa que a linguagem, ela vai ter que se adaptar a esse tipo de texto e também ao público, a pessoa que está lendo esse texto. Entendem isso? Sim. Sim? Tá. Tô tagarelando muito? Vocês estão me ouvindo? Estão me acompanhando ou tô falando muito rápido? Para mim tá tudo certo. Tá tudo certo? Pra mim também.
Então, vamos lá. Se vocês não me falam, eu não sei, vocês têm que me falar, tá, gente? Falem para a prof. É porque na sala de aula a gente enxerga vocês, né? E aí para quando vê uma carinha com dúvida, aí a gente dá um tempo quando vê que tem um ainda copiando, né? Mas aqui a prof não tem esse retorno, então vocês têm que ir conversando comigo, tá? Não me deixem só. 4. Agora nós estamos na última página, 76. Como conclusão do estudo dos 2 textos lidos, identifique os itens que apresentam afirmações corretas a respeito do texto blogs. O que vocês marcaram aí? Eu marquei a primeira, a última e a penúltima. Tá, a primeira não tá certa, tá, Marquito? Eu marquei a segunda, a última e a penúltima. Isto, essa é a certa. Então, vamos ver por que não está certa a primeira, tá, Marco? Independentemente do público-alvo ou da finalidade em vista, tem sempre uma linguagem extremamente informal, assemelhando-se a uma conversa entre autor e leitor. O que não está certo aqui? Os 2 textos eram extremamente informais? Não. Não, um era mais formal, por isso que não está certo, tá? Então, as certas aqui são: sua linguagem pode variar entre menos ou mais formal, dependendo do público a que se destina e da relação que o autor deseja estabelecer com esse público. Ou seja, se ele quer criar uma afinidade com esse público, ele vai ter que usar uma linguagem que tenha a cara desse público, né? Por exemplo, o Maurício de Souza, ele só conseguiu ser o Maurício de Souza que a gente conhece porque ele soube falar com as crianças na linguagem das crianças. E isso que fez com que ele tivesse um público leitor, que faz com que ele tenha um público leitor super cativo, assim, né? Que está sempre ali lendo as revistinhas. Então, quando o autor consegue estabelecer essa relação com esse público que ele deseja e como é que eu vou dizer? Consegue conversar com o leitor, com a fala do próprio leitor, aí não tem como dar errado, né? Isso que essa questão quer dizer. Depois a penúltima. É bastante flexível e pode ser reproduzido por pessoas de perfis muito diferentes, desde crianças ou adolescentes até profissionais de áreas bem específicas. Então, ele vai abranger aí um número de pessoas bem diferentes, né? Ele é bem diversificado. E a última, pode apresentar textos em formatos variados, desde relatos pessoais, crônicas, dicas, reflexões, desabafos, entre outras possibilidades, dependendo dos objetivos de quem escreve. Então, não é um gênero muito fechado, né? Ele é muito diverso, tá? Na 5, peraí que eu não passei. Com base no estudo dos 2 textos, conclua. Na relação entre autor e interlocutor, o que resulta do uso de linguagem menos ou mais formal? Difícil essa pergunta. Vamos ver o que vocês responderam. O que vocês acham? O que vai diferenciar, então? O público-alvo? Isso, o público-alvo vai diferenciar. O público-alvo. Tá, e aí qual vai ser o resultado dessa escolha? Então, A linguagem menos ou mais formal. Isso, se eu usar uma linguagem menos formal, eu vou aproximar o público. Se eu usar uma linguagem mais formal, eu vou reduzir esse público, né? Porque quem é que tem acesso assim à norma culta, sabe exatamente assim o que as palavras tem assim um conhecimento de palavras diferentes, são poucas pessoas, né? Não é todo um público que consegue entender esse texto. Então, no momento que eu deixo ele mais informal, eu consigo capturar um número maior de pessoas para a leitura desse texto. Quando ele é mais formal, mais corretinho, usa palavras mais específicas, um vocabulário assim mais técnico, eu vou aproximar um número de um grupo de pessoas diferente, tá? Então aqui é importante colocar isso. Quanto mais formal, mais distante, quando menos formal, mais próximo, tá? Mas essa questão não era fácil. Tem que fazer uma análise aí bem detalhada, né? Da importância do texto, da intenção, tá? Não se preocupem que a prof vai postar depois o gabarito, se alguém precisar pegar alguma coisa que não está conseguindo agora, tá? Até o final da semana a prof posta o vídeo e o gabarito. Não, nem sempre eu consigo no mesmo dia, tá? Mas na mesma semana eu publico. Oi?
Como é que eles fazem pra fazer essas linhas? Por quê? Não, eu sempre tive essa dúvida. Eu acho que eles fazem assim meio. Tipo, por exemplo, essa questão letra A, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas, né? Para responder ela, tu precisa no máximo de duas, né? Mas eu acho que ele coloca para ficar separado, para organizar melhor o livro, sabe? Para Sim, ficar mais mas eu bonitinho. digo, tipo, eles pegam e ficam clicando no travessão lá várias vezes? Isso, fica. A gente coloca o dedinho no travessão e ele vai clicando, vai seguindo. Na verdade, não é o travessão, é o shift e o travessão. Daí vai ficar aquele underline, sabe? Ah, tá, sei. É com aquele underline que a gente faz. Daí tu aperta no shift e aperta no underline, fica fazendo, e ele vai indo. Aí tu faz quanto tu quiser de linhas. Quando termina a margem, ele pula para outra. A linha, né? Ele pula para outra. Letra B. O fato de um texto ser publicado na internet cria a exigência de a linguagem ser menos ou mais formal? Não. Não, a gente acabou de ver dois exemplos bem diferentes, né? Um mais formal e um mais informal. Isso. C. Quais elementos da situação de comunicação orientam a escolha da linguagem a ser empregada nesses tipos de texto? Como é A que se... idade do autor? Oi? A idade do autor? As características do autor e do público também, né? Então, as características do autor e do público. Vai ser levado em consideração essas duas coisas. Professora, Oi? a gente ainda vai ter atividade hoje? Vai. Agora eu terminei a correção. Vou desligar aqui, peraí, que eu tô indo, voltando aí. Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Voltei. Não vou parar a apresentação, porque eu quero apresentar outra coisa, tá? Dúvidas agora? Esse vocabulário dessas perguntas é mais difícil, né, gente, do que do nosso livro Apps do ano passado. Ele é um livro mais complexo, mas a gente vai aprender muita coisa com ele. Por exemplo, hoje a gente falou de intenção, ou seja, qual a intenção de alguém quando escreve, o que se pretende, né? A gente falou hoje de público-alvo, que é aquele que vai ler o texto ou vai ouvir, né? O texto também pode ser falado, né? Se a gente for pensar no jornal, na rádio, por exemplo, é falado, né? Ele falou aqui também sobre linguagem, né? Linguagem formal, informal, e isso é bem importante a gente conhecer. A gente estuda na escola o português para dar conta de usar depois a linguagem informal, porque informal a gente já tem habilidade, né? Para se comunicar, a gente usa muito a linguagem informal. Agora a gente está desenvolvendo aqui e aprendendo a gramática e aprendendo o trabalho com os textos para acessar essa linguagem mais formal, mais culta. Esse é o objetivo, né, da escola, para isso que vocês vêm estudar língua portuguesa. Porque para que se estuda língua portuguesa se é a nossa língua materna e a gente já aprende a falar com 2 anos? Para que se estuda? Se estuda para exatamente isso, né? Para ter um controle sobre essa língua, para poder... Ah, as férias? Isso aí, é a última semana. Começa, então, a gente aprende a usar a língua para poder explicar melhor o que pensa, né? Usar adequadamente essa norma culta, que é para a gente, e isso para aprimorar esse nosso conhecimento, exatamente. Senão a gente vai ficar sempre na mesma coisa, né? Eu vou falar agora um pouquinho, e aí as atividades que a gente... Pode falar, Marco. Na verdade, seriam 2 semanas de férias, né? Mas daí o colégio deu antecipada a semana de Isso, férias. isso. Lá em abril, maio, sei lá. Maio foi, é. Uhum. E a prof não vai dar nenhuma tarefa de férias para vocês descansarem a cabeça. Quero ver vocês assistindo os filmes de vocês, lendo o que vocês quiserem, tá? Desenhando, brincando. Eu sei que não tem muita opção dentro de casa, mas quem tem, usufrua. Se tem pátio, vai brincar. Se não tem pátio, vai jogar videogame. Vai fazer o que vocês gostam. Dá um Se descanso não para a tem cabeça. videogame, vai dormir. Vai dormir, vai olhar série, vai mexer na rede social, vai arranjar o que fazer. Vai fazer bolo, que é uma delícia, aí já come um pouquinho, né? Então, essa semana eu quero trabalhar bastante, a semana que vem também, para deixar vocês bem livres depois. Então, agora eu vou apresentar para vocês o grau das palavras,
Quando a gente começou a estudar os substantivos, a prof. falou primeiro das características e das classificações do substantivo. Então, a gente viu que o substantivo podia ser concreto, abstrato, lembram? Simples, composto, primitivo, derivado, coletivo, lembram, né? Depois disso, a gente falou sobre a flexão, e aí a gente começou com a flexão de gênero, então masculino e feminino. Depois a gente falou da flexão de número, singular ou plural. E agora eu vou finalizar a flexão falando do grau das palavras, tá? E aí hoje, quando terminar a aula, vocês vão ter uma tarefa lá da gramática para realizar sobre essa aula que eu vou dar agora, tá? Então, eu vou agora apresentar para vocês um PowerPoint que eu fiz, tá? Só um pouquinho. Vou abrir aqui. Não é A esse, gente não. vai ler a magia da árvore luminosa? Se der tempo, vamos, Marquito. Tá. E vai dar, se Deus quiser. A prof quer ler pelo menos um capítulo. Ai, meu Word tá por um fio. Vocês estão vendo meu PowerPoint azulzinho? Sim. Sim? Então, Sim. vou falar um pouquinho sobre o grau das palavras, tá? Eu não vou falar só dos substantivos, porque a gente já falou lá nas flexões, a gente sempre tem falado do substantivo e do adjetivo, né? Porque eles são muito parecidos, então não tem por que separar, tá? Quando a gente, lá no 5º ano, a gente estudou no livro APS, a gente estudou o grau das palavras pensando na comparação entre termos e pensando também naquela coisa do aumentativo e do diminutivo para dar ideia de tamanho, né, maior ou menor, e também para dar aquela ideia de carinho, de afetividade, ou de menosprezo, né, ironia. Se eu disser assim, queridinho, tu não fez a tarefa, eu não estou sendo querida, né, também não estou dizendo que ele é pequeno, estou sendo irônica. Então, a gente já viu um pouco sobre, a gente já falava um pouco sobre isso. Agora eu vou dar mais uns nomes aos bois, tá? Um pouco mais gramaticalmente, tá? Então, olha só. Começando pelo conceito, o que é o grau? É essa propriedade que a palavra vai ter de variar de tamanho, né? Expressando tamanho, mas também expressando carinho, afeto, desprezo, ironia. Usei aqui uma imagem só para mostrar para vocês a questão do tamanho, né? E aí a gente vai usar nas palavras o que a gente chama de sufixo de aumentativo e sufixo de diminutivo. Lembra, a gente estudou sufixo ano passado? É essa terminaçãozinha da palavra que vai... Isso tem que copiar? Não, vocês vão ficar... Depois eu vou postar isso aqui para vocês, não precisa copiar. Tá? Então, vocês vão ter o acréscimo desse sufixo, que é essa terminaçãozinha bem pequenininha aqui no final da palavra, que vai transformar ela do grau normal para o aumentativo ou para o diminutivo, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre o aumentativo, né? Eu tenho duas formas de apresentar o aumentativo. Eu tenho a forma analítica e a forma sintética. Analítica é quando eu uso um adjetivo junto. Então, casa grande. Então, eu preciso de uma outra palavra para caracterizar que ela é grande, né? Que é esse adjetivo. Já no modo sintético, o que eu faço? Eu uso esse sufixo, e esse sufixo ão aqui, ó. E aí eu transformo, na verdade, né? E eu transformo de casa para casarão, né? E aí eu incluo aqui esse irão, e é através dele que eu sei que essa casa é grande. Então, é como se isso aqui, ó, se juntasse e formasse isso aqui, tá? Então, eu tenho essa forma analítica e essa forma sintética. Ambas existem na língua. O diminutivo é a mesma coisa, né? Aí vai indicar uma diminuição do tamanho, ou depois a gente já falou um pouco sobre isso, mas também pode indicar carinho, né? Afeto. Dizem, não sei se eu já falei, já passei essa informação, mas tem um estudo que diz que as mulheres são as usuárias de um número maior de diminutivos. Talvez por essa questão de afetividade, né? A gente queira, às vezes, demonstrar mais afetividade na fala, e por isso a gente usa mais diminutivo. Pode falar, Marquito. Tem alguma regra para saber quando vai ser analítico e quando vai ser sintético na frase? Ou tanto não, faz? Vai depender do gosto do cliente. O que o autor quiser escrever, vai depender dele, tá? Tu vai ter que saber só reconhecer quando é uma ou outra. Eu nunca vou pedir para tu me dizer, essa é analítica, que ela é sintética. Não, tá? Só tô te mostrando que tu pode usar das duas formas. Não precisa saber disso para prova, por exemplo, tá? Se eu for botar esses termos, eu vou explicar.
Eu vou dizer, quando Tá. se usa a forma analítica para apresentar o grau diminutivo, eu vou explicar. Eu nunca vou te pedir para que tu me diga o que é isso, tá? Fica tranquilo. Só para tu conhecer. Então, lá no grau diminutivo, a gente vai ver que vai acontecer a mesma coisa, só que eu vou ter que usar um adjetivo aqui que indique pequenez, ó. Aqui escrito a pequenez, a pequena, né? Casa pequena. E aí, ele vai ganhar um novo sufixo para indicar isso, que é esse sufixo inha, que é essa terminação aqui da palavra, ó. Inha. Isso é o sufixo, tá? Não existe só o sufixo inha, inha, né? E o sufixo ão para aumentativo, para diminutivo inho e ão para aumentativo. A gente tem vários outros, tá? Só que a gente não usa tanto. Na língua falada, principalmente, a gente usa esses mais simples, que a gente já decorou na cabeça, já conhece. Mas existem outros, tá? Aqui a prof trouxe alguns exemplos para vocês perceberem, olha, como existem outros tipos. Por exemplo, aço, ricaço, alhão, dramalhão, arra, bocarra, arrão, gatarrão. Olha só, zarrão, homem grande. Ásio, topázio, eirão, vozeirão, ona, mulherona, orra, beisorra, na verdade, orra, beisorra, tá? Depois os diminutivos, acho, riacho de rio, né? Quando é pequenininho, riacho. Ejo, lugarejo. Ela, ruela. Ico, namorico. Ixo, ou ixa, né? Barbicha. Inho, caderninho, esse a gente conhece bem. Ito, casita. Uxo, gorducho. Mas a ideia de que ele é fofinho, né? Gorducho, fofinho. Por isso que é diminutivo. Zinho, colherzinha. Às vezes a gente diz colherinha, né? Mas não tá certo. O diminutivo de colher é colherzinha, tá? Pezito, né? De pé pequenininho. Olha quantas possibilidades, vocês viram, né? Não é só o in e o ão, tem um monte de outras opções na língua, tá? Agora eu vou falar como é que isso vai funcionar nos adjetivos. Estão comigo? Tá tudo certo? Aham. Sim? Falem comigo. Sim. Ótimo. Então eu vou seguir. Então eu falei lá dos substantivos, tá? Os substantivos é aquela forma simples. Ou eu vou usar um adjetivo, né, junto do substantivo para dar a ideia de maior ou menor, ou eu vou usar o sufixo, tá? É assim. Agora, no uso dos adjetivos, ele é bem diferente, tá? A gente vai usar o grau comparativo. O que é comparativo? Fazer uma De comparar. Que vai comparar. Quando eu quero estabelecer uma relação entre duas coisas. Então, se eu perguntar para vocês, olha só, estão enxergando aí? Não, né? Vocês só enxergam a minha tela. Peraí. A Helena tá gritando, né? Ó, duas canetinhas. O que elas têm em comum? Elas são canetas? Ambas são canetas, muito bem. Comum, Carlos, igual, comum. As duas a gente usa para escrever. As duas têm tinta colorida, né? Agora, o que elas têm de diferentes? A cor? A cor. Isso é comparar, tá? A gente comparou. Vou voltar lá para a minha apresentação. Peraí. Então, olha só. Quando eu comparo, eu posso comparar pensando nas igualdades, naquilo que é igual. Eu posso comparar pensando no que é maior ou menor, pensando na ideia do inferior e do superior, tá? Então, olha os exemplos. Usei o Lucas aí, ó, como meu exemplo. Lucas é tão extrovertido quanto o seu irmão. Então, os dois estão na mesma relação. Eles são parecidos, né? Igualdade, ó, comparativo de igualdade. Lucas é tão extrovertido quanto o seu irmão. Extrovertido é falante, desinibido, tá? Olha o que eu usei aqui, ó. Eu usei o tão e o quanto para estabelecer essa relação entre o irmão e o Lucas. Devia ser a irmã, né? Que o Lucas tem irmã. Ah, mas o outro Lucas tem irmão. Então, fica para o Lucas... esqueci o sobrenome. Esqueci o sobrenome. Amaro. Hã? Amaro. O Amaro, isso mesmo.
O outro, ia dizer, o outro pai. Isso. Muito bem, amar. Então, eu estou comparando os irmãos, o Lucas e o irmão dele, o Mateus, olha só. Inferioridade. Inferioridade. Agora eu vou dizer que o Lucas, ele é menos extrovertido que seu irmão, ou do que seu irmão. E aí eu uso a palavra menos, porque é de inferioridade. É para dizer que o Lucas é menos. Quando eu quero dizer que o Lucas é mais, eu vou usar o comparativo de superioridade através do mais, ó. Lucas é mais extrovertido do que seu irmão. Então, quais foram as palavras que a gente usou aqui para estabelecer essa relação? A gente usou o tão e o quanto, o menos e o do que, e o mais e o do que. Ou o que, né? Nem sempre precisa desse do, tá? Então, foram essas as palavras que a gente usou para estabelecer essa comparação. Vocês não lembram de uma atividade lá no Apps que tinha um lagartinho e uma moedinha? Lembram? A gente fez o ano passado, tinha que fazer essa relação aqui de comparação. E aí a gente falou um pouquinho sobre essas palavrinhas. Tudo certo? Sim. Tá. Acreditando em vocês. E existe também o grau superlativo, que aí vai colocar essas características num grau maior, vai elevar essas características. Então, eu vou dizer aqui, ó, no superlativo relativo de superioridade, o nome é horrível, né? Mas vai dizer, é o mais responsável dos filhos. Aqui eu estou dizendo que ele tem uma superioridade, ó, ele é mais. Quando eu quero usar de inferioridade, ó, é o menos responsável dos filhos. Aí eu uso a palavra menos. Então, aqui eu usei mais e aqui eu usei menos. Quando eu quero dizer, eu quero colocar ainda, intensificar essa característica, eu vou dizer, é muito responsável. Ou eu posso dizer, ele é responsabilíssimo. E aí a gente usa o superlativo sintético, que é essa forma mais bonita da língua, né? Que é o terminado em íssimo. Belíssimo, inteligentíssimo, inteligentíssima, espertíssimo, né? Eu vou usar esse íssimo, que vai dar essa ideia de grandioso. Perguntas e dúvidas? Falem comigo. Ô, prof, Pode falar. Carlos tá só controlando o horário aqui pra sair. Ai, Carlos, vocês têm videoconferência agora em seguida? Não, Então, eu vou Acho usar um tempinho mais. Não, Sora, o período é teu, né? Eu que sei. tem 2 períodos com a gente. Vou ficar mais um pouquinho. Pode ficar. Se tu quiser, a Sora pode ficar os 2 períodos. Então, tá. Como a gente vai ter atividade para fazer, a prof não vai ficar bem os dois, tá? Mas vou ficar mais um tempinho. Carlos, te acalma aí. Carlos quer se livrar de mim. Carlos? É só tu ver no chat, Sora. É só tu ver no chat. Ele tá só controlando os horários ali. Mas esse Carlos não gosta da aula, Carlos. Ai, 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 ui, ui, ui. Incomodando ele, tadinho. Tudo bem, Carlos, a prof entende. Às vezes a gente fica meio nervoso de ficar aqui sentado olhando para essa tela, né? Nem me fale. Eu também fico. Sora, ixi, a videoconferência bugou, Jesus Cristo. Ficou uns 5 minutos, tá aqui, ó. Ai, é Ô, muito prof, eu estranho. prefiro ficar aqui sentado na frente da tela vendo a videoconferência do que ficar sozinho aqui confinado. Pois é, tem isso também, né? Eu também gosto de ver a carinha de vocês. Já dá um astral. É bom. É, Pena que não é todo mundo que liga suas câmeras, né? Porque é tão bom a gente enxergar todo mundo. daqui a pouco Acho alguém que já isso tá foi uma derrubado. indireta com alguém, né, Pode. Sora? Tem sempre um ou outro para me salvar, para responder, né? Para ler. Graças a Deus. Pois é, né? Pois é. Ainda bem que tem gente para me ajudar. O que, que ia ser de mim? Eu ia ficar falando só. Tem uma turma aí que eu fico falando sozinha. Ninguém me responde. Me dá uma tristeza. Ai, tudo bem, Luísa. Também tem essa possibilidade. De vez em quando entra no celular, Luísa, que aí a gente pode se ver. Aí tu me liga a tua câmera aí um pouquinho. Não precisa ter vergonha. A gente está aqui, tudo do meu. Olha aqui a prof, ó, cara meio abatida de quem não tem dormido. A Helena não deixa a prof dormir. Olha aí como é que tá a cara da prof. E a prof tá acabada.
Mas tudo bem, vamos seguir. Não tem jeito Eu, que a ter. minha cachorrinha aqui, a Leia, fica dia e noite aqui, Incomodando, pedindo pra Marco? brincar. Ela é bebê, quer brincar toda hora. Ai, querida. Ai, Manuzinha, deixa aberto, Manuzinha. Gosto de ver você. Tá. Então, assim, ó. Não ficaram com dúvidas do aumentativo e diminutivo? Tudo por dentro? Tudo sabido? Tudo entendido? Tudo por dentro. Eu tinha uma professora na terceira série, hoje é terceiro ano, né? Que ela falava tudo sabido, e eu achava que ela não sabia a língua portuguesa. Eu achava que ela estava falando errado. Aí, quando eu estudei o particípio dos verbos, eu descobri que existe, né? O sabido, o compreendido, o aprendido. Aí eu disse, bah, eu acho que eu fui muito má com essa professora, mas ela era malvada mesmo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso roteiro da semana? Só para vocês terem uma ideia do que a gente vai trabalhar, tá? Então, presta bem atenção. Então, hoje a gente corrigiu os exercícios, foi a nossa primeira aula da semana. Hoje não, vocês tiveram aula ontem, né? E aí, ontem vocês fizeram as atividades das 147 até as 150, que ainda era sobre o substantivo, o uso no contexto, ou seja, como é que essa palavra, o quanto essa palavra é importante dentro do texto, tá? Foi isso que vocês trabalharam lá. Hoje a gente corrigiu as atividades e eu fiz o fechamento sobre o grau das palavras. Vocês vão fazer uns exercícios que depois, em seguida, eu vou passar. Essa semana ainda tem 2 tarefas. Uma é fazer um esquema no caderno sobre o relato pessoal, que aí vocês podem até fazer numa folha de ofício e colar no caderno, mas eu quero tipo um mapa mental, coloquei exemplos para vocês na tarefa, para vocês verem bem o estilo do que eu quero, tá? Mas a ideia, assim, é fazer Isso um mapa... hoje? Não, isso é na sexta-feira. Na sexta? Não, na quinta. Tá. Na quinta. Na sexta é o que eu vou falar agora. Então, na quinta-feira, vocês vão produzir esse esqueminha. Pode fazer numa folha, pode usar as canetinhas coloridas, os post-its de vocês, tudo que vocês quiserem, deixa bem bonito. Glitter, pode tudo, tá? Aí, depois de feito, cola no teu caderninho. Esse vai ser um fechamento desse capítulo do livro que a gente está terminando hoje, tá? A unidade. E na sexta-feira, a tarefa é a seguinte, presta bem atenção. Vocês vão fazer um pequeno vídeo ou vão tirar foto do caderno de vocês. Eu quero ver se está todo mundo fazendo as tarefas que estão lá no mural. Peguei vocês. Então, assim, eu vou deixar um prazo para essa atividade, tá? Porque eu sei que vai ter gente que vai se dar conta, pai, eu não tenho feito um monte de coisa, eu vou ter que correr lá atrás. Então, eu vou deixar um prazo maior. Mas essa é uma tarefa de verificação que vai valer nota. Professora, Fala, meu amor. a partir de qual matéria assim, a gente vai ter que mostrar? Eu vou passar a partir da data, tá? É a partir do dia 1º... Deixa eu ver. Deixa eu só colar aqui. 1º de junho. Tá bom, obrigada. Querem que eu diga mais ou menos o que tem que ter? Eu já Só tu anotei. vai postar atividade no mural? Eu vou escrever no mural lá para vocês o que tem que ter. O que vocês acham? Pode ser? Melhor, né? Aí eu vou colocar tudo que precisa ter no teu caderno. Aí tu vai dar uma revisadinha, vai ver o que tem, o que não tem, vai fazer, tá? E aí vai tirar uma fotinha ou fazer um vídeo. Eu acho melhor um vídeo, tá, gente? Porque foto vai ficar um monte de páginas. Não, Henrique, não é hoje isso. Isso vai ser na sexta-feira e a prof vai dar uma data para vocês entregarem. Não Tem é que mandar hoje. todas as fotos do caderno? Pode, foto do caderno, mas primeiro tu vai ter que revisar para ver se tu tem tudo, né? Pode ser foto ou pode ser um vídeo. Porque no vídeo, olha só, presta atenção. Só quando se for fazer o vídeo, tu tem que dar um tempinho para poder olhar, né? Não dá para folhear assim tudo, ó, bem rapidinho. Vai ter que ser com calma para poder enxergar. A gente vai ler tem tudo bem mandado- rapidinho pra senhora não ter certeza do que tá escrito. Eu quero dar uma olhadinha aí no capricho. Ô, Ô, prof, prof, tem que mandar foto só só das coisas que tu fez esse trimestre, tem que ser, desde o A início partir do dia 1º de junho, que foi quando a prof começou a trabalhar com a ideia das publicações no mural. E aí eu vou dar uma semana para vocês entregarem, até a sexta da outra semana. Tá? Vai ter uma semana para entregar a foto ou o vídeo. Pode falar, Marco. só que assim, eu sei por experiência própria lá, que às vezes no Google Sala de Aula tem profs que pedem para fazer vídeo e coisa, e às vezes se é um vídeo só de 3 minutos, 2, 3 minutos, já fica, ali quando tu vai mandar, fica ali, gerando o link, carregando.
Carregando. Fica 5 horas só naquilo carregando. Eu acho que o Google Sala de Aula tem uma coisa que é muito ruim nele, porque tu não consegue anexar tipo, várias fotos. Tipo, tem um número máximo de fotos, por exemplo, eu fui mandar foto do meu trabalho de matemática, e eu não consegui mandar, eu tive que mandar por e-mail, porque eles não deixam eu mandar, tipo, no meu e-mail, no trabalho, né, tinha umas 20 fotos. Aí porque daí fica muito pesado, Clara. Sim, daí eu Fica não muito conseguia pesado. mandar, tinha que mandar por Gmail. Daí. Ô, Carlos, tu pode tirar foto ou fazer um vídeo, tu pode escolher. Ou foto de página por página, ou um videozinho folheando o teu caderno para eu poder ver, bem devagarinho. Certo? Essas são as atividades da semana. Tudo entendido? Pode, Henrique. Vocês façam como preferirem. A prof vai deixar as 2 opções, tá? Então, olha só. Organização da semana, ok. Com relação... Desde o dia 1º, a prof vai postar na tarefa. Não te preocupa, Carlos. Vou postar na tarefa, tá? Mas a partir do dia 1º de junho. Que foi quando a prof começou a postar. Quero ver se vocês estão conseguindo trabalhar direitinho nesse formato, tá? Essa é a ideia. Então, assim, falei um pouquinho sobre a organização da semana. Quero falar um pouquinho sobre a questão da avaliação, tá? A prof acho que eu já falei no início da aula. A prof está organizando detalhadinho, assim, como é que vai ser a avaliação para mandar para vocês irem se organizar. As férias, a Luísa está perguntando, as férias, Luísa, começam no dia 27, é da semana do dia 27 até o dia 31. É a última de julho. Tá? Eu acho que eu não tenho mais nada para apresentar, vou parar aqui para poder enxergar vocês. Isso, ótimo. Então, assim, ó, além disso, a prof também vai passar a data que vocês precisam iniciar a leitura do livro Jardim Secreto. Quem ainda não providenciou o seu livro, vai providenciar, né? Compra pela internet, não é para sair de casa, compra pela internet, espera chegar na tua casinha, quando chegar limpa com álcool, um paninho com álcool, deixa ele lá na quarentena, uns 48 horas depois tu pode mexer no teu livrinho tranquilamente, assim que eu fiz com o meu. O meu ficou até mais tempo na quarentena porque eu sou meio abusada. Não chegou, não tem problema. Aí a prof vai colocar ali a data de quando a gente vai começar os trabalhos com esse livro aí. Eu gostaria que vocês tivessem o livro já nessa data, tá? Não se preocupe. A minha ideia é começar o trabalho depois das férias. Eu não acreditar. Na outra videoconferência, né, que eu disse que eu até postei ali no chat o link que eu vi. Depois eu fui comprar com a minha mãe, Sora. R$29 o frete, Sora. O livro era 18, mais 29 o frete, Sora. Daí minha mãe não comprou. Não comprou. Eu também não compraria. Os fretes estão muito caros. Mas porque a gente tá nessa situação, né? Máscara no cachorro, o Henrique disse. Não dá, Henrique, coitadinho. Ele não respira. Vamos ler o nosso livro para terminar a nossa aula? Quem gostaria? Quem gostaria? Então, olha, vocês tinham uma tarefa, que era ler até a página 119. Leram? Sim. Muito bem. Muito bem. Então, a gente vai ler hoje juntos a página 120, que é o capítulo Acidentes acontecem. Ora. Vamos lá? Quem quer fazer a leitura? Eu. Posso ler? Marcela, repete que a prof não te ouviu. Eu posso ler? Claro, Marcelita. O Henrique Vieira também queria. Eu também. E o Marco. Então, vocês três vão dividir a leitura, pode ser? Pode. Vamos começar pelas damas. A Marcela começa. E aí dividam em... Parágrafo? Em parágrafos, pode ser isso. Tá. Posso começar? Pode, Marcelita. Pessoal, só um pouquinho, Marcelita. Pessoal, peguem os livrinhos para acompanhar. Quem tem a versão online, não quer abrir, só fica atento, com um ouvidinho aí atento. Também é legal, tá? Mas fiquem atentos, sem chat agora. Vamos ouvir a história. Pode ir, Marcelita. Acidentes acontecem. Ora, na viagem de volta à praia das Ostras, Rubão não disse uma palavra. Ficou quietão no seu canto, matutando.
Ao entrarem todos na casa de Carlos, o arqueólogo já estava com um plano na cabeça. Avisou os garotos que contaria tudo a Dinorah e Roberto. A turma reclamou, mas no fim decidiu que tinha que confiar em Rubão. Então explicou tintim por tintim. Esse hotel não pode ser construído de jeito nenhum, concluiu ele. A Luna tem que ser tombada imediatamente. Tombada? Assustou-se Paulo. Não vou deixar tombar coisa nenhuma. Não é nada disso, Paulo. Tombar é conservar seu bobo, falou Carlos rindo. Sei muito bem o que é tombar, viu? Reagiu o caçula. Tombou, caiu, pimba! Teimou ele fazendo gesto de algo sendo derrubado no chão. Nada disso. Ei, vocês dois, vamos deixar o Rubão falar, pediu o Roberto. Olha, acho que as pessoas têm que conversar com várias pessoas, sugeriu o arqueólogo. Vamos criar um movimento para defender a Luna, propôs Carlos animado. Eles que façam o tal do hotel em outro lugar, disse Dinorah. Roberto de Noray e a Bernunça ficaram encarregados de conversar com os moradores e a Associação da Praia das Ostras. Ainda Mas tu, tem Marcelo. mais uma parte. Ah, tá. Rubão assumiu a responsabilidade de falar com a imprensa e com os grupos ecológicos. Apesar de estarmos em férias, vou telefonar também para meus colegas da universidade, informou ele. Todos foram tão eficientes que em 24 horas a coisa estourou. Não se falava de outro assunto na cidade. Na imprensa, o governo jogava batata quente para cima da prefeitura. Esta jogava para cima dos deputados, esses para cima dos vereadores e assim por diante. Foi então que os diretores da Viva Mar e a da Ricaça deram a entrevista à televisão. Afirmaram que as pessoas contrárias ao progresso estavam fazendo tempestade em copo d'água e que asseguraram que o hotel não causaria danos à Ilha da Luna. Nosso projeto é altamente ecológico. Tudo será preservado, afirmou o chefão da Viva Mar. Não explicou como a preservação seria feita, mas garantiu que o hotel só traria vantagens. Além de tudo, ainda vamos impulsionar o desenvolvimento econômico da Praia das Ostras. Como o local ganhará um trapiche para embarque e desembarque dos hóspedes, o comércio da região será beneficiado com o maior movimento de turistas. Abriremos empregos para os habitantes locais e trabalharão tanto na construção quanto no próprio funcionamento do hotel. Propagandeou. Aquela entrevista teve o efeito de um balde de água fria. A imprensa acreditou que tudo estava certo e nos dias seguintes parou de falar no assunto. A comunidade da Praia das Ostras, que antes parecia estar unida em defesa da Luna, acabou dividindo-se. Muitos queriam receber os benefícios prometidos pela Viva Mar. Foi aí que começaram a acontecer coisas estranhas, muito estranhas mesmo. O barco da empreiteira que ia transportando a primeira remessa de material para a Luna afundou. Os 2 tripulantes foram salvos por uma escuna de turistas, mas toda a carga submergiu. Afundou mesmo? Perguntou Paulo a seu Macário, que tinha visto o acidente de longe. Foi, meu filho, respondeu o velho. Até agora não entendi como aconteceu. Não tinha nem vento. Geraldinho, ao escutar aquilo, cutucou Carlos e disse baixinho, piscando o olho. Parece que alguém que já está dando sua ajuda. Ao mesmo tempo que resgatava a embarcação afundada, a Ricaça contratou outro barco, mas esse também não teve sorte.
O motor pifou, os operários contratados entre a população da Praia das Ostras, por sua vez, sofreram uma crise brava de disenteria que derrubou todos eles na cama por vários dias. Você sabe o que é disenteria? É um Não, problema digestivo? Piriri, mais conhecido como piriri. deve ser aquela comida de marmitex que a empresa está dando, opinou Dinorá. Mas a turma da Bernúcia estava convencida de que o problema não fora causado pela comida. Era ele, o seu amigo da Luna, que estava agindo. Enquanto tudo isso acontecia, Rubão, a turma e seus parentes continuavam lutando pela preservação da ilha. Chegara o mês de fevereiro e Rubão continuava consultando advogados e fazendo um projeto de tombamento com o pessoal da universidade. Carlos e seus companheiros visitavam outras crianças pedindo apoio. Um dia, porém, chegou a notícia que eles mais temiam. A carga já está sendo desembarcada na Luna, informou seu Macário, que subira até a colina para contar a novidade. Eu tava angorinha lá na venda do Zilma e chegou um rapaz contando. Falou que vão desmatar primeiro onde tem uma clareira. Clareira? Assustou-se Carlos. É onde tem um pé de garapuvu bem alto? Parece que é, concordou o velho. Mandaram abrir um quadrado bem grande naquele pedaço para começar a construir o hotel. De jeito nenhum, explodiu Paulo. Vamos para lá agora, Carlos. Calma, filho, vamos pensar numa solução, disse Roberto. Vocês não podem mais entrar na ilha. Botaram uns seguranças armados, avisou seu Macário. Vamos falar já com o Rubão, resolveu Carlos, tirando o telefone do gancho. Rubão era um craque na hora de criar uma agitação. Vou avisar a imprensa e amanhã vamos fazer um ato de protesto na Luna. Na manhã seguinte, a Praia das Ostras virou um pandemônio. Apareceu um monte de canoas e até de outras praias. A imprensa também estava lá. Havia emissoras de televisão, rádios, jornais. Quando Carlos e seus companheiros aportaram na ilha a bordo do primeiro barco, cruzaram com vários trabalhadores que vinham caminhando em sentido contrário. Traziam suas mochilas e sacolas. Aqui não fico mais, cruz credo, diziam um dos trabalhadores. Essa ilha tem parte com o demo, afirmava outro. Carlos perguntou o que estava ocorrendo. Olha, filho, você precisa ver o que aconteceu de ontem para hoje, contou um dos operários. Só deu desgraça. Sumiu um monte de material e esses animais aí da segurança ficaram dizendo que foi a gente que roubou. Depois, quando começamos a fazer esse galpão dos peões, nem lhe conto. Um acertou o dedo, outro torceu o pé, outro despencou e quase arrombou a cabeça. Eu é que não fico mais aqui. Não, senhor, afirmou o pobre homem, fazendo o sinal da cruz. Tem mais uma parte ali, Marco. Não, já é outro parágrafo. A turma de Carlos teve que se segurar para não rir. Em poucos minutos, a Luna estava cheia de gente. Os seguranças tentaram impedir a entrada dos manifestantes, mas foram contidos pelo diretor da Viva Mar, que também chegava naquele instante. Deixem que passem, meus filhos. Não temos nada para esconder, afirmou, tentando parecer simpático e dando um sorriso para a câmera de televisão. Enquanto os manifestantes abraçavam simbolicamente a clareira e o pé de garapuvo, dando-se as mãos, o diretor dava nova entrevista. Volto a dizer que está fazendo tempestade em um copo de água. Senhores, acreditem, tudo isso é um exagero. Vamos cortar umas poucas árvores e só. E essa vegetação será recolocada mais tarde. Ninguém precisa se preocupar.
Esse é um argumento bem usado pelas indústrias, né? A gente vai cortar, mas a gente vai plantar de novo. Mas e aquele solo ali? Pois Já é, né, pensaram nisso? Vitória? É aquele solo que tem aquela árvore, não é o outro solo. Será que o outro solo vai poder ser plantada essa árvore, essa espécie? Será que a terra vai aceitar? Será que vai ter alguma mudança ali naquele solo? Né? A gente tem que pensar, às vezes vem essa desculpa aí, vai gerar emprego, vou plantar em outro lugar, mas não é bem assim quando a destruição é feita num lugar, o que se agrava na natureza a partir dali, a gente não tem nem condição de saber, às vezes, o que pode acontecer, né? Podem continuar. Um repórter lembrou o diretor que aquele ato não se referia apenas ao desmatamento, mas também ao corte de uma determinada árvore. Ah, sim, você está falando daquele pé de garapuvo. Olha, nossa empresa respeita muito as crenças populares. Para provar isso, vou dar uma ótima notícia a todos. A Viva Mar decidiu mudar a planta de prédio. O garapuvo não será mais derrubado. O diretor silenciou para medir o impacto de suas palavras. Muito bem, gritou um segurança, tentando puxar aplausos. Já ganhou! Gritou outro. Cala a boca, panaca. Isso aqui não é eleição, disse outro segurança, deixando o anterior com cara de tacho. A imprensa, depois daquela promessa bombástica, achou que não tinha mais nada a fazer ali. Após mais algumas tomadas para a TV e algumas fotos, os jornalistas foram embora. O protesto durou 1 hora, mais ou menos. A seguir, o pessoal começou a debandar. Carlos e Geraldinho procuravam Paulo, que havia sumido, quando ouviram algo que os deixou gelados. Ao lado do galpão de madeira recém-construído, o diretor da Viva Mar falava baixinho com o mestre de obras. Na hora que esses verdolengos forem embora, você dá um jeito no pé de garapuvu, ordenou. Mas, doutor, o senhor disse que não ia derrubar. Deixa de ser besta, homem. Acho que eu vou mudar o projeto só por causa de uma bobagem dessa? Mas se a gente derrubar, eles vão acabar descobrindo. Você não vai cortar. A árvore vai sofrer um acidente, entendeu? Acidente? É surdo, homem. Acidente, sim. Em obra sempre tem acidente. Fogo, por exemplo. Os dois garotos não conseguiam acreditar no que tinham acabado de ouvir. Geraldino raciocinou rápido. Vamos avisar o Rubão. Temos que segurar o pessoal aqui. O pior é que, enquanto eles escutavam a conversa do diretor, todos os manifestantes já tinham partido. Sobraram só Roberto de Norá, o irmão de Geraldinho, Rubão e os 5 da turma. O arqueólogo ficou revoltado quando soube da história do acidente. Esse cara é um monstro. E agora, Rubão? Perguntou Carlos nervoso. O gorducho ruivo pensou um pouco. Roberto, você pode ficar aqui comigo na turma? Vamos passar a noite em vigília para defender a árvore. Roberto concordou, mas Dinorá ficou um pouco preocupada. Esses caras podem fazer alguma coisa contra vocês? Acho que não vão tentar nada. Mesmo assim, Dinorá telefone e avise meu advogado. Ele sabe o que fazer, orientou Rubão. Tudo bem, falarei com o advogado, avisarei as mães de Sandra e da Janete, e mais tarde pedirei para o Célio trazer comida e água para vocês. Muito bem. O que vocês estão achando da história? Boa. Boa? Eu tô gostando. Tá gostando? A prof também. Essa parte vai ficar bem legal agora. Agora a gente vai se encaminhar para o fim. Vocês vão ter a tarefa para a semana que vem concluir a leitura, tá? Para a gente conversar na próxima videoconferência sobre isso. Fala, Marco. Se a gente
pudesse estar na aula normal, assim, fisicamente, não virtualmente, ali no colégio, coisa, a gente podia pensar em fazer tipo uma peça de teatro, assim. A gente vai usar, na verdade, esse texto para nos ajudar depois a criar o nosso curta-metragem, né? Que a princípio a prof ainda não cancelou. A gente vai fazer esse curta. Então a ideia é que Qual filme? a gente faça um filmezinho, isso. Só que a prof está pensando Qual em a gente fazer uma. A gente vai pegar o livro Jardim Secreto, tá? E a gente vai misturar com essa história aqui. Com a ideia dessa história, com a temática dessa Mas história. daí a gente não vai fazer um filme que lançou no cinema baseado em um conto. A gente vai fazer o que a gente chama de releitura, que é quando a gente pega uma história e cria em cima dela. Sabe aquele último filme da Alice no País das Maravilhas? E a Sim, Alice através do espelho? Os dois são sim. releituras. Não é o que o Lewis Carroll escreveu, o autor. É uma releitura, e é o que a gente vai produzir. Só que a gente vai usar a temática do livro A Magia da Árvore Luminosa para nos guiar nessa tarefa, tá? Então, a gente vai usar essa temática, essa ideia de que para haver, qual é a palavra que ele usa ali? Desenvolvimento é preciso destruir a natureza, né? A gente precisa repensar isso, né? A hora é agora. Estão brincando ali sobre o personagem Carlos, esses danadinhos. Certo, galera? Alguém quer conversar, falar um pouquinho sobre o que leu, quer colocar seu ponto de vista? Se a gente fizesse essa peça, eu não sei porquê, mas eu ia querer fazer o empresário ali. De querer ser malvadão, Marco? Sim. Vocês concordam? Sorrindo pra câmera. Vocês concordam com essa crítica que o livro está fazendo? Ou vocês acham que é um Sim. pouco de exagero? O que vocês acham? Pra mim Eu depende concordo, do porque jeito. muitos empresários gananciosos, eles só pensam em construir, aumentar a cidade, assim, para gerar mais dinheiro e coisa, mas não pensam na natureza. Muito Eu bom. concordo com o Marco. Só que, Boa. tipo, tem vezes que as pessoas fazem, elas são obrigadas a destruir. Mas outras vezes elas só fazem pra construir uma coisinha na vida. Tudo tem um ponto de vista, É. né, Lucas? É isso que tu está dizendo. E um limite, né? Para tudo há um limite. Né? A gente tem que cuidar esse limite, né? De quando a gente está indo além do que a gente precisa e do que a gente pode, né? Essa coisa do consumismo, a gente tem que pensar isso, porque tudo que a gente consome, a gente transforma em lixo. E quanto mais lixo a gente tem, mais doenças a gente causa, né? Porque o acúmulo de lixo e a desorganização para cuidar desse lixo são problemas, assim, que viram uma bola de neve. Então, a gente tem que pensar nisso. E é que nem o senhor de geografia, ele fala, não existe jogar Nada é fora. fora. Não tem como jogar fora do planeta Terra. Muito bem, o Dylan sabe de tudo, é isso aí. Não tem como jogar fora. A gente está botando dentro do lugar onde a gente vive, né? Como se a gente coloca. Pensem só agora na casa de vocês, que vocês estão confinados aí, né? Pensa fazer um cantinho para colocar tudo que tu não usa mais. Esse cantinho vai virar uma nojeira. Vai ter mosca, vai ter barata, vai ter um monte de, né? Fora o cheiro horrível que isso vai criar ali, né? Vai produzir. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Esse livro vai nos abrir essa possibilidade de reflexão. E a gente vai usar isso depois na nossa criação, lá no Jardim Secreto. Tá? Gente, deixa eu ver se eu tinha mais. Mas Pode falar. o livro também não ajudou muito, né? Porque ele podia ser feito de folha reaproveitada, né? Mas eu acho que essa folha é até uma folha diferente, não é? Tu não acha, Marta? Ou ela só é amarelinha? Mais ou menos. Mas essas folhas recicláveis, elas são muito caras, né? Às vezes, para uma tiragem Sim. muito grande, é difícil. Eu lembro que teve uma agenda num ano, eu não sei se foi no quarto ou no quinto, não me lembro, que foi feita a agenda com papel reciclável. Ah, legal, né? Papel reciclado é uma alternativa. Uma alternativa importante, às vezes a gente consegue fazer até em casa, fica tão bonito, né? Olha Mas só. é que nem tu disse, né? As pessoas, elas também não ajudam, né? Esses empresários aí. Porque daí o que mais ajuda, assim, a deixar o mundo mais verde, digamos assim, é o mais caro, né?
Pois é, tudo complica também, né, Marco? Isso é verdade. É. Vocês têm agora uma tarefa, tá? Na verdade, duas tarefas. Uma é fazer as páginas 176 até a 179 da gramática, mas isso eu quero que vocês façam agora, tá? Na sequência da aula. 176 até 179 da nossa gramática. E no final de semana ou num outro dia, concluam a leitura do livro. Certo? Para a semana que vem a gente começar a conversar já sobre uma atividade avaliativa desse livro. Tá? Mas a gente vai conversar na videoconferência de terça e aí a prof vai apresentar para vocês a tarefa. Tá bom, galera? Sora, Sim. Eu posso colocar, vou tentar baixar já, só um pouquinho, Manu, já te dou a palavra. A prof vai tentar baixar a videoconferência de vocês agora, e aí eu já posto isso, o gabarito e as páginas do que vocês têm que fazer, tá? Mas anota aí, aproveita que tu tá aí 176 até 179 da gramática. Fala, Manu. não, aqui eu ia perguntar quais eram as páginas, mas agora tu já falou. 176 a 179. Não saiam que a gente vai fazer a chamada, espera aí. Então, gramática 176 a 179. Espera aí que eu vou fazer a chamada. Não estou enxergando vocês aí, tá? Um pouquinho. Me Professora, ajudem aí. algumas pessoas já saíram até. Algumas pessoas já saíram até. O Pedro, mas alguém já saiu. Vocês me ajudam aí, então, por favor. Para ver quem é que estava. O Marco, o Lucas Paim, o Lucas Amaro, aí também hoje, né? A Manu, a Marcela, a Marcela, O Pedro, a Yasmin, me ajudem. A Luísa, A Luísa, a o Clara, Pedro, Pedro, a Clara. Quem mais? Manuela, Já botei. Eduarda, Eduarda, a Júlia. Pedro, já botei. O Carlos, O Juan, o Juan, o Leonardo, o Léo, os Henriques, quem mais? o Davi, O Davi, a Anesca, peraí, Davi. Anesca, eu nem falei com ela. Anesca. A Anesca tá aqui ainda, senhor. Oi, Anesca, querida, não te vi antes, tudo bom? Oi, prof. Muito Tá bem, obrigada, meu Clara. amor? Valeu por me falar meu nome, Clara. Ninguém ia falar, eu ia falar. Oi, Anesca, tô aqui. Tadinha, a prof não tinha te visto aí. Eu acho que eu já botei todo mundo, então. Lucas, Manu. Manuela só Bittencourt, né, gente? Não, a outra Manu não tava, né, Xavier? A outra Manuela nunca faz aula assim. Nunca aparece. Xavier, parece que esses dias ela tava só na videoconferência de matemática. acho que eu não sei se foi na aula passada, mas ela quase nunca vai. O Lucas Amara, a prof botou. Eu até agora eu só vi ela na videoconferência de matemática. Eu também. E na primeira de ensino religioso. Eu vou chamar ela. Acho que ela só foi 2 vezes. De resto, Todo mundo aparece, né? Sim. Então tá, minha gente. Adorei a nossa aula, durou um pouquinho mais. Agora baixa a cabeça e vai fazer os exercícios enquanto O Alexandre. na cabeça. Tchau, Sarina. Tchau, meus amores. Eu vou postar Tchau, Sara. ali o número da página. Eu vou fazer assim, eu vou postar primeiro ali o número da página. Depois eu posto a gravação, porque senão vai demorar muito a gravação. Até baixar demora muito. Tá? Eu vou Beijo. postar ali no